Bom dia, boa tarde, bom almoço. Bem-vindos ao segundo dia do nosso desafio. Vou aqui esperando o Instagram entregar para vocês. Vou escutando essa música. Sem contato com o ar, mas tinha que respirar todo dia. Bem-vinda, a Paola já tá aí, nossa convidada, a Candy também chegando. Manda para as amigas aqui o aviãozinho que vão receber esse baita presente de hoje. Sem saber o quanto esse momento poderia durar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente, pra sempre no fundo do mar, mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu não sei você, gente, eu sou apaixonada pela Maria Bethânia. Minha alma é uma alma velha. Essa música da Bethânia fala tanto sobre parto, sobre gestação, sobre respiração. Para quem não conhece Debaixo d'Água, super indico ouvir na presença. O que acontece quando a gente está na barriga da nossa mãe? A gente fica nas águas, literalmente nadando, mergulhando talvez por 9 meses para que a gente possa nascer. E aí tem um processo bem profundo e talvez vai fazer muito sentido para vocês. Deixa eu trazer uma convidada, porque o dia de hoje está muito especial e eu quis trazer alguém para vocês realmente conhecerem sobre as experiências de parto e o que isso impacta profundamente na sua vida. Então, vou trazer aqui para o palco uma aluna minha da mentoria, está chegando aí para a minha formação sistêmica avançada de profissionais também lá do Rio de Janeiro, então hoje vai ser uma conexão Santa Catarina, Floripa e Rio, com a Paola. Vou mandar aqui o convite para ela ir chegando. Bem-vinda, Paola. Tá me vendo, me ouvindo bem? Tô super bem. Que bom. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que fica mais fácil para que eu consiga estar com você. Que delícia! Primeiro, já que você está chegando aqui para o meu público poder te conhecer também, quem é a Paola? É uma pergunta complexa, né? Mas pode ser uma resposta bem simples. Bom, boa tarde, gente. Dione, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom, sou Paola. Eu sempre me apresento como uma eterna aprendiz, sabe? Estou aqui aberta para aprender com a vida, para cada vez mais estar nessa caminhada de busca, de encontros comigo mesmo. Falando um pouco da área profissional, sou jornalista de formação. Há 10 anos eu comecei a fazer uma transição de carreira e hoje sou terapeuta, venho estudando desde então, né, desde 2014. E essa caminhada toda começou através de uma grande dor que eu tive, que precisei olhar para mim, olhar para dentro, rever minha vida inteira. E sigo aí nessa caminhada de me autoconhecer e ser contribuição de alguma forma. Eu acho que pode ser uma definição. Mas sou mãe também, que é um papel bem importante na minha vida. Sou mãe de 2, um menino e uma menina. E isso, mulher profissional. E aí, né, gente? Mulheres, 550 mil papéis. Que delícia! Para quem está chegando agora, eu iniciei o desafio das experiências do parto ontem. Ontem eu até deixei salvo, se você não acompanha, vai lá para assistir, para você entender o contexto todo. E o que eu senti muito? De trazer pessoas reais
e já abriram situações voltadas à sua gestação, ao seu parto, à sua chegada do mundo. Então, quando eu fiz o convite para a Paola, que faz parte tanto, ó, os papéis dela faz parte da minha comunidade, ela fez a minha mentoria prêmio e ela está chegando à minha formação avançada de profissionais sistêmicos, né? Então, alguém que está na caminhada aí comigo, eu honro demais as minhas alunas, quem passa por mim sabe quanto esses convites sempre chegam para elas primeiros, porque é uma forma de respeitar um princípio sistêmico. Literalmente, honrar quem abre a carteira para mim, para que eu possa também abrir palcos para elas, né? E por que eu senti de trazer esse movimento e convidar ela, assim como segunda-feira eu vou ter uma aluna minha da formação que eu estou rodando agora, que é a Camila, que vai ser uma gaúcha, eu vou lá para o Rio Grande do Sul, né? Então hoje eu fui para o Rio e segunda eu vou lá para o Rio Grande do Sul. Porque quando a gente fala assim, parece que é algo abstrato, parece que não é comigo, parece que é com outro, parece que talvez não se conecte. E quando eu trago alguém real para falar e para contar, eu vejo que as fichas caem muito mais. Porque é diferente quando uma outra pessoa conta a sua história, ela começa a interpretar o que foi acontecendo ao longo do parto. E foi muito forte porque o que a Paula vai dividir com vocês aqui foi muito o que aconteceu no mês passado na nossa comunidade. Eu fiz um trabalho muito forte dentro da comunidade para quem está lá comigo. E aí é um trabalho profundo, é diferente do Instagram. O Instagram, querendo ou não, é um formato mais de áudio, bate-papo. Eu não vou para a profundidade, como é um ambiente seguro onde a gente pode entrar e mergulhar. É diferente os papéis, né? E, e aí você começa a perceber como essas coisas impactam profundamente na nossa vida e talvez a gente não tinha se dado conta. Então conta a tua experiência do que aconteceu aí na comunidade contigo, Paula. Eu acho que é esse processo que eu queria muito dividir com as pessoas. Bom, para mim foi muito profundo. Eu entrei na comunidade a princípio para conhecer e já tive o impacto, né? No primeiro encontro já foi assim, opa, me segura. E aí eu comecei a fazer a mentoria e foi mais profundo ainda, obviamente. Foi assim, um reencontro, tomar a mãe. Porque às vezes o que eu percebi, né, e eu, né, me achando toda trabalhada, achando que eu estava super resolvida em milhões de coisas, e vim a descobrir que eu precisava tomar minha mãe, eu precisava fazer esse encontro com ela, sabe? Olhá-la de uma outra forma que eu ainda não tinha me aberto para olhar, né? Olhar sem julgamentos, olhar as semelhanças, né? Essa coisa de não, eu quero fazer tudo diferente da mãe, eu quero. E olha, que eu sempre me dei bem com a minha mãe, nunca tive problemas assim muito grandes de relacionamento. A gente tinha as nossas diferenças, mas nada assim traumático. E vim a descobrir que isso tinha muito a ver com a forma que eu estava lidando com a minha vida, com as minhas questões financeiras e com a gestação da minha mãe, né? Com o processo que ela passou durante a gestação e o quanto isso trouxe de atrito para a nossa relação. E o quanto foi maravilhoso na mentoria eu consegui trazer para eu, com a sua ajuda, óbvio, trazer para a consciência tudo isso e cair, como as meninas dizem, orelhões na cabeça e conseguir ressignificar isso. E hoje está em outro lugar. Eu sempre falo, a gente vai ficar o resto da vida tomando mãe. Se alguém não entendeu, porque é um verbo ativo, é igual água. Você não pode, hoje eu tomei água, amanhã não precisa. Exato. Tomar, e eu sei que talvez para quem está chegando agora seja algo muito subjetivo, por isso que eu quero trazer coisas reais e concretas para vocês. Quando a gente começa a perceber que a gente tem um órgão que é criado no corpo da mulher, que é a placenta. A mulher, durante uma gestação, cria um órgão. Vocês já pararam para olhar isso? A força que uma mulher tem no gestar. E aí a gente vai entendendo todo o trabalho do parto, todo o trabalho dessa conexão desse bebê, que durante talvez, eu vou botar o padrão de 9 meses, mas tem
na vida antes, vive isso dentro da barriga dessa mãe. Ele é o mesmo corpo, ele é o mesmo organismo, ele é o mesmo sistema. Ele sai e ele não entende que ele é apartado. Eu costumo falar que existe um cordão umbilical invisível que conecta a mamãe e o bebê. E por sinal, o que eu mais vejo até hoje, quando principalmente as pessoas chegam pra mim, porque todo mundo chega falando do problema. Meu problema é dinheiro, meu problema é. E aí no final é tudo você e a mãe. Porque quando a gente faz essa conexão com a mãe, o dinheiro magicamente surge. Olha que loucura! As coisas vão acontecendo porque a gente vai ganhando nutrição de vida. E dinheiro não fica com quem não tá na vida. Se a gente tem muitas coisas voltadas à nossa gestação, ao nosso parto, a irmãos que foram abortados, a dores do nosso sistema e a gente não faz uma jornada, a gente tem muito desafio de fazer as pazes com a abundância. Porque, gente, gestar um bebê é abundância pura, é o símbolo da riqueza. É você conseguir gerar uma outra vida, você com teus dons, talentos, servir o teu corpo para um outro ser. E para quem é mãe aqui vai entender isso. Você faria tudo de novo para um filho. Maravilhoso. Aí quando a gente para olhar que a nossa mãe faria tudo de novo pra gente, a gente fica assim, meio em choque, sim. Porque nem o papel que eu sou mãe também, né? Sou mãe de uma bebezinha. Eu faria tudo de novo pela Sara. Você faria tudo de novo pelo teu casal. Então as nossas mães fariam tudo de novo por nós. Só que o que acontece? Nós, como filhos, temos muito desafio de tomar, de aceitar a história, de olhar sem julgamento, de fazer as pazes com tudo do jeito que foi. Inclusive que ela não teve condições de dar. E a gente para de ser um bendito de um necessitado no mundo. Uau, que coisa linda ouvir isso, Paula. Conta um pouco mais aí pro pessoal ver a tua jornada. Bom, eu entrei na mentoria para dar uma olhada na minha questão financeira, né? Essa coisa de altos e baixos, né? E aí eu comecei a perceber, contar um pouco da história para entender o tema, né? Eu, quando estava na barriga da minha mãe, ela sofreu um acidente de carro e eu e ela, né? A gente foi projetada para fora do carro e na época que ela engravidou de mim, não tinha ultra, não tinha nada que se tem hoje, né? A minha gravidez foi muito mais fácil. Eu tendo filhos, né? A gestação dela, ela ficou com a barriga que era um hematoma só e sem saber o que ia acontecer. O que ia acontecer comigo, se eu ia nascer, se eu não ia nascer, se eu ia nascer toda quebrada, com alguma deficiência. E muitas pessoas, quer dizer, médicos, né, em volta, dando opiniões e dizendo que precisava abrir e tirar logo para ver o que era. E o pediatra, quem ela confiava, disse, não, vamos até o final, vai dar tudo certo. Mas foi muito... eu acredito que tenha sido muito tenso, muito preocupante, com muita ansiedade e com muita expectativa. Expectativa de eu ser perfeita. Expectativa de eu dar certo, vamos dizer assim, né? De eu fazer estar toda direitinha quando saísse da barriga, né? E muita culpa de que se isso não acontecesse, ou seja, se alguma coisa desse errado, a culpa seria dela que não me protegeu. E aí, na caminhada da mentoria, eu comecei a ver o quanto isso influenciava a minha vida no trabalho, a forma que eu me posicionava no meu trabalho, a forma que eu me cobrava, né, de ser perfeita, de dar certo, de viver no sacrifício e principalmente tendo que provar que eu sou boa, tendo que provar que está tudo bem, que eu dou conta e que eu sou perfeita. Olha que frase forte, que eu sou perfeita. Eu me lembro do teu rosto quando você acessou isso, porque por isso que eu amo o Zoom, gente, porque eu olho as pessoas e é nítido quando eu vejo as coisas, as fichas caindo, assim. A cara da Paola, quando ela falou a palavra perfeita, foi assim, eu sou perfeita. Sabe quando dá um alívio, assim, agora
eu posso fazer as pazes porque eu sou perfeita. Do jeito que eu sou, com o corpo físico que eu tenho, com as aptidões que eu tenho, com os talentos que eu tenho. E aí a gente começa a perceber que essas dores de padrões que a Paola repetia hoje, com seus 40 anos de vida, eram padrões de dor da mãe dela. Era o medo da mãe, era a ansiedade da mãe, era a culpa da mãe, não tinha nem nada a ver com ela. Isso. Ai, respira. Quem tá com a gente aí já tá entendendo. E sabe o que eu acho que é o mais maravilhoso da visão sistêmica? Por isso que eu sou tão apaixonado. Quantos anos você tem exatamente, Paola? 56. Ó, 56 anos. Durante 56 anos, a Paola sabia desse acidente na gestação. Ela tinha essa informação. Por que que ela nunca tinha acessado? Porque ela não tinha um conhecimento quanto isso afetava. E eu quero que A gente você... vai crescendo e esquece, né? Como se fosse banal o nosso nascimento, da nossa experiência gestacional fosse uma coisa banal. E assim, é a nossa estreia, né? Do grande espetáculo da vida e a gente vai deixando para lá. Uau, isso aí, ó. O nascimento é o grande espetáculo da vida. Tipo, você foi pro palco do mundo. Cara, eu cheguei, eu tô descendo aí, o que que eu vou fazer nesse mundo? Então, quem tá aqui comigo na live, eu não sei a idade que você tem. Coloca até aqui no chat pra gente ter uma noção. Se você tem 30, 40, 50, a sua chegada no mundo é a forma como você se comporta para fazer qualquer coisa nova hoje. Você exatamente está repetindo esse padrão. E não significa que é bom nem ruim, é uma informação. Só que se você tem um conhecimento que é uma informação, você começa a jogar a favor. Sabe o que que eu vejo quando a gente não tem conhecimento? A gente faz gol contra. A gente faz gol contra, gente. E fazer gol contra, gente, é todo esforço a gente entregar para o adversário o gol, talvez para o time ganhar ou perder. E aí a gente começa a fazer um outro caminho, que é olhar, porque com certeza, ou você nunca perguntou para tua mãe, e se você tem mãe viva, aproveita, porque muita gente não tem essa facilidade de ter acesso à informação e tem muito mais. Vai chegar uma hora, talvez essa mãe vai deixar esse mundo, aí mesmo você não vai ter essa possibilidade de ir lá e perguntar. E aí você começa a ver o quanto vai mudando toda a tua percepção. Ó, vou pegar o exemplo aqui no chat que já tá vindo. O pessoal é do teu time, dos 50 aí. A gente tem 50 aqui da Denise, 55 aqui da Tissa. Essa amiga querida. Seja muito bem-vindo, uma honra te conhecer o pessoal aí da Paola. Gente, tenho 34 anos, olha só, que privilégio que eu sinto, né? Eu comecei na minha jornada há muitos anos, já tenho uma caminhada há bastante tempo. Só que eu comecei muito cedo. E eu começo a ver o fato de eu ter começado muito cedo, que deu uma bagagem, uma percepção de mundo como um grande privilégio. Só que a visão sistêmica, ela não tem idade. Porque quando você vê o resultado que você ainda tem na tua vida hoje, seja dinheiro, relacionamento, visão profissional, o que você quer resolver? Se não tá bom, algo está travado. Eu costumo falar que tem 3 princípios que a gente precisa respeitar, que são os sistemas. Desrespeito um, trava toda a vida. E olhar para o parto, já entender a tua engrenagem para o movimento de fazer algo novo. Porque nascer é algo novo, é uma nova vida. Você já percebeu que quando alguém nasce, as pessoas dão parabéns? Nasce alguém, você vira mãe, todo mundo, parabéns pelo bebê. Você vira avó, vem alguém, parabéns pelo neto. Existe uma celebração, gente, e essa celebração de comemorar a vida, ela é tão forte que anualmente você comemora dizendo que é aniversário. Ninguém para interpretar o que é o aniversário. O aniversário é o relembrar o dia que você chegou ao mundo. Olha que forte isso. Aí o pessoal lembra todo ano do aniversário e não lembra do dia que ele chegou.
Mas lembra dos anos que passam. Porque se celebra que há 53 anos você estava dando certo na vida. Olha como muda a percepção da gente comemorar aniversário. É comemorar o primeiro êxito do palco que você subiu. É comemorar que o seu trabalho com a mamãe deu certo. Que o papai que estava no bastidor ou não estava ali junto. É que todo o esforço do trabalho da vida da mulher deu certo. Porque tem muita mulher que fala que não é realizada em alguns processos da vida, mas esquece de reconhecer que ela faz um grande trabalho quando ela se coloca à disposição de servir a vida sendo mãe. Sim. Eu não sei se você conhece, Paula, mas eu conheço muitas mulheres, quando eu vou perguntar sobre a vida, o que faz, a pessoa fala, eu não faço nada. Aí eu falo, tá, mas você não é mãe? Como se ser mãe não fosse nada. Como se o seu primeiro trabalho grandioso não tivesse valor. Então, quem é mãe aí já vai mudar muita coisa de percepção também. Porque eu costumo falar que tem gente que, quando eu pergunto como é que foi o teu primeiro trabalho, a pessoa lembra lá com 14, 15 anos, o estágio, McDonald's, Bob, trabalho da indicação do amigo. Não, gente, o teu primeiro trabalho foi você e a mamãe movimentando internamente a contração para você chegar na vida. A sua mãe te ensinou sobre trabalho. A sua mãe foi a tua primeira mestre, a tua primeira. Como é que eu posso falar? A tua primeira condutora profissional no sentido do trabalho. Você conversava com ela, falava que estava chegando a hora, ela sentia no corpo, ia, e daqui a pouco a vida acontecia. Então, eu sou uma apaixonada para falar do parto. Eu falo, gente, daqui a pouco eu tenho que fazer um movimento só sobre parto, porque é como se fosse um processo à parte de tudo que eu faço, porque é uma cura que todo mundo chegou no mundo pelo parto. Ninguém nasceu da cegonha. É verdade. Ninguém entende o que o parto significa. Todo mundo comemora aniversário e não faz a correlação de olhar para sua chegada. E aí vai caindo muito mais ficha cada vez que a gente vai falando. Isso que eu ia falar, assim, depois de tudo, continua caindo fichas e correlações que você faz entendendo como o parto foi, né? E essa preocupação de incomodar, porque a gente, imagina, eu como bebezinho lá dentro, eu tô gerando tudo aquilo, né? Toda aquela preocupação, todo aquele incômodo. O quanto não me colocou no lugar na vida, e aí falando pelo lado profissional, de ficar ali quietinha, de não aparecer, de ficar nos bastidores, de ajudar os outros a brilharem, de me dar mais, né, para os outros, sempre nos bastidores. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei em televisão, e eu dizia, não, a câmera não é para mim. Eu fico na produção, eu fico no bastidor e tinha sempre alguém ali falando coisas que eu escrevia, né? Eu fazia os textos, aí ia lá o apresentador e lia. Então, tudo isso começou a cair agora, a ficha. Eu falei, caramba, quantas vezes eu não me coloquei a minha voz no mundo porque eu não queria incomodar, eu não queria, sabe, eu queria ficar quietinha aqui porque senão eu posso machucar alguém, incomodar alguém, trazer desconforto para alguém, né? Olha que forte isso. Essa bebezinha que ficou lá muito machucada dentro da barriga da mãe, ela tinha um único papel: ficar na vida, aguentar essa gestação até o final, orientação do pediatra para dar certo. Quanto menos esforço ela fizesse, quanto menos movimento ela fizesse, mais ela poupava energia para sobreviver. Estão pegando a ficha aqui, tá? Quanto mais respira, fica quietinha, aguenta que a mamãe vai te alimentar pelo cordão e você vai aguentar até os 9 meses para você ter força para chegar, te resguarda. Fica escondida. Essa palavra é muito perfeita. Aguenta, né? Até pouquíssimo tempo era a voz que me acompanhou a vida inteira. Aguenta. Você
Aguenta. falta mais 2 meses para chegar o prazo para você conseguir chegar. E esse aguenta é o que essa mulher falava para essa bebê. Aguenta, filha. Eu falo por ter uma sensibilidade muito grande, a Paula sabe, é como se eu conseguisse ver essa mãe colocando a mão na barriga e conversando com essa filha e falasse assim: minha filha, aguenta só mais um pouquinho, só mais um mês. Daqui a pouco você tá aqui, você vai estar perfeita. E eu consigo ver isso, gente, num local de grandiosidade. Eu quero muito honrar o sistema da Paola e da mãe dela aqui publicamente. Ela é filha de uma mulher de uma fé inexplicável. Porque só uma mulher com uma sensibilidade e fé desse tamanho parou para isso, parou, anulou as besteiras que contra muitos médicos e acreditou na força da vida. E quando eu falo isso, eu até me emociono aqui, porque eu venho desse sistema. Eu sou fruto de uma mulher que, contra muitas coisas, acreditou na força da vida. E o meu sistema se conecta com ela. Então, não é por acaso que a Paola chegou aqui na minha turma, não é por acaso que ela está chegando na minha formação agora, não é por acaso que você entrou nessa live talvez de paraquedas aqui com a gente. Existe uma força de campo que eu tenho certeza que você tem registro no parto. E registro forte, tá? Não é registro. O registro aqui de uma mãe que foi lançada grávida fora do carro, uma mãe que me teve com mioma, sangrou a minha gestação inteira. Gente, eu como bebezinha dentro da minha barriga da minha mãe, eu achava que eu ia morrer todo mês. O que que é? Se a mulher está sangrando, ela não, teoricamente, é contra o processo de você estar grávida. Tinha um mioma junto, né? Depois eu acabei descobrindo que era um gemelar sobrevivente. Então, tinha tantos enredos na minha gestação, gemelar sobrevivente, mioma sem acesso a ultrassom, um caso semelhante por uma família de muita escassez financeira. O sangrar, gente, isso é tão forte que faz uns 4 anos na minha vida que eu consigo tirar sangue sem desmaiar. O que que acontecia? Toda vez que eu tirava sangue, e era o sangue, não tem nada a ver com a agulha, tanto que eu tenho tatuagem, já fiz vários procedimentos com agulha, fui brigadista há muitos anos, fiz atendimento, socorro às pessoas, então não tem nenhum problema com o sangue de ninguém. Era eu olhar o meu sangue sair. O que que acontecia? Eu desmaiava. Por quê? Inconsciente, a minha BBB, minha bebezinha, achava que toda vez que a minha mãe sangrava, eu ia morrer. Então, toda vez que eu vi o meu sangue sair, eu ia morrer também. A nível de proteção inconsciente, eu simplesmente desmaiava. Então, olha só o que um parto, uma gestação, impacta na tua vida. Impacta numa pessoa que tem que fazer um trabalho, porque imaginei eu com 34 anos passando por uma gestação agora, toda vez que eu tirar um sangue, eu desmaio, gente. Olha o transtorno disso na nossa vida como adulto. Então a gente olha e faz um trabalho muito profundo de fazer as pazes com essa nossa chegada ao mundo, né? E aí a gente comemora assim o aniversário como um sim à primeira vez que a gente foi pro palco. E tem gente que não gosta de comemorar aniversário. Quem tá aí e não gosta de comemorar aniversário, eu tenho mais indício ainda para dizer que teve um baita de um problema na tua chegada ao mundo. Eu conheço pessoas que não. E muitas dizem, né? Assim, da minha idade, você passa dos 50, muitas dizem, a gente comemora até aqui. Daqui para frente a gente não comemora mais. Como assim, gente? Aí que tem que comemorar muito. Inconscientemente que essa pessoa está fazendo, né? Agora eu posso encerrar o meu ciclo de vida, pode acabar por aqui. Porque talvez ela venha de um sistema que a média das pessoas vivem bem até os 50 anos. Talvez elas nem tenham permissão de passar dos 50. E aí você começa a ver por que essas falas acontecem. Talvez tenha um ancestral do teu sistema que com 50 anos morreu, você está enredado e você nem sabe. Então, a vida sistêmica, ela é incrível porque a gente não olha um fato isolado, a gente olha o sistema, a gente olha da onde vem
aquela pessoa, quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é os avós, quem são os bisas, os tetas. Eu sou a pessoa da árvore genealógica, 7 gerações. Aí a gente olha ali o mapa e, uau, como assim? Sim, você é um fruto de uma árvore com muitos sistemas. Com muitos sistemas. Ai, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Porque a gente vai costurando aqui e a gente vai indo. Se alguém quiser colocar aqui. Se alguém quiser dividir que está aqui com a gente, como foi o seu parto, eu posso trazer um olhar sistêmico também. Gente, e de tudo, assim, eu gosto muito de falar quando o parto é prematuro, a questão da incubadora, a questão da utilização do fórceps, a questão daquele bebê ser afastado da mãe, às vezes a mãe tem que passou por algum desafio de saúde, a mãe não tem aquele vínculo mamãe e bebê. Às vezes no parto, o pai não conseguiu conhecer esse bebê. Às vezes essa mulher ficou horas e horas em trabalho de parto e naquela época não tinha acompanhante. Hoje a gente tem, graças ao crescimento e evolução de tudo, um plano de parto, um programa onde a mulher tem o direito de ter acompanhante, ou até por questão de proteção à violência obstétrica, tem todo um recurso da medicina, mas a gente está falando, gente, que há 50, 60, 70 anos atrás, os partos eram de parteiras, a maioria. Pensa, gestação de gêmeas em casa. Nossa. Eu sou fruto desse sistema também. A minha mãe é gêmea. E a minha avó pariu em casa com parteira, minha mãe e a minha tia. As duas vivas hoje. Olha que honra o meu sistema tem. Sabe aquele sistema que fala boa paredeira, como a gente fala? As ancas, o tipo que a gente olha. Essa mulher é uma boa paredeira. Sabes que isso é tão forte? Vou contar uma coisa agora. Quando eu fui mãe agora, eu fiz todo um trabalho para ser mãe, para fazer a gestação, eu fiz fisiopélvica com dor, eu fiz todo um trabalho porque eu queria ter um parto, uma experiência de parto muito bonita na minha vida, e assim eu fiz. Inclusive, eu quase parei a minha filha no banheiro da minha casa. Então, eu cheguei com 10 de dilatação na maternidade em 20 minutos, 4 contrações de puxada, a Sara chegou ao mundo. Eu tive uma experiência de parto que foi surreal. Claro que fruto de toda essa minha jornada de muitos e muitos anos. Então, sim, é possível isso acontecer. E aí eu mantrava para mim, eu mantrava todo o tempo. Eu venho de um sistema que sabe parir. Eu venho de um sistema que tem força para parir. Todo bebê sabe nascer e toda mãe sabe parir. E eu falava isso para mim todo o tempo. A Sara sabe nascer. Ela vai me falar o que tem que fazer. E aí, sabe quando a gente se desprende de tudo? Inclusive, eu coloquei isso no meu registro de parto, né? No meu plano de parto. Eu quero ser eu. Eu quero na hora ver o que vai acontecer. Inclusive, quando eu fui essa maternidade, eu olhei para o banquinho de parto e falei, cara, eu tenho essa minha origem toda indígena, esses meus traços, honrando essa minha ancestralidade. Eu já tinha entendido que eu ia parir de cócora. Eu já tinha visualizado essa minha linhagem indígena de oca que teria essa força, né? E depois que a gente entende também sobre gravidade, gente, parir de cócora é a coisa mais fácil do mundo. A mesa é antigravidade, a cama é antigravidade, todo o restante, né? E aí, o teu corpo trabalha de uma forma tão orgânica que as coisas vão acontecendo. Eu sei que isso talvez seja uma desconstrução muito grande para quem está chegando, que está acostumado a ver tantos registros de dor voltada ao parto. E principalmente por eu que mergulhei profundamente no sagrado feminino, sou especialista no sagrado feminino, entendo que depois que você compreende que todo bebê sabe nascer, você respira. Todo bebê sabe nascer, gente. Toda mãe sabe parir. E mesmo que ela acredite que ela não sabe, o corpo dela é perfeito para na hora que precisar ela vai saber parir. E a palavra parir é tirar algo de bom seu para o mundo. Você pode parir projeto, livro, sonho, podcast, né, Paula?
Temos uma jornalista voltando ao palco agora. Sim, Uau! em pleno vapor, em plena produção. Tá lindo, um projeto lindo. Mas Que uma bom. coisa que Conta eu acho. as pessoas da minha equipe, do meu público, que também conheceram o teu trabalho. Ah, esse trabalho que eu estou fazendo se chama Donas na Roda. É trazer voz de mulheres do universo feminino, mulheres extraordinariamente comuns como nós, e que temos muito para compartilhar e para inspirar outras mulheres. Então é um bate-papo que essa primeira temporada vão ser 12 mulheres, falando sobre vida, sobre frequências, sobre desejos, sobre sentimentos. E aí a conversa vai com muita alegria e com muita contribuição. Eu espero que seja muita inspiração para várias outras mulheres, e assim eu vou aumentando. A segunda temporada eu já vou colocar um outro tema e mais 12 mulheres. E você tá nela, hein? Já vai se preparando. Mas Amo esse uma todas. coisa que eu acho legal que você falou, porque muitas mulheres hoje, eu ouço isso muito em consultório, mulheres com culpa, já querendo planejar o parto com culpa. Então, eu não quero cesárea porque precisa, para correr tudo bem, precisa ser normal. Sabe, com culpa se precisar de alguma intervenção médica e não for do jeito que planejou, né? O quanto isso também não traz peso e já não é uma referência lá de trás, né? Eu Dessa. tão forte que ontem eu bati até um pouquinho na live sobre isso. Aqui, humanizar não tem nada a ver com a via de parto. Humanizar tem que ser o desejo da mulher do que é melhor para ela. E é muito normal a mulher replicar coisas do sistema. Quando eu falo que eu cheguei a esse meu processo de parto, foi por uma cura do sistema muito grande. Só para vocês entenderem um pouco a minha história, e vocês vão entender minha colocação. A primeira vez que a minha mãe foi mãe, a minha irmã mais velha, né, a Andréia, nasceu, com 10 dias ela faleceu pós-parto. Ou seja, a minha mãe tinha uma ferida muito grande que eu indiretamente abri gestando a Sara. Olha que forte isso. Eu indiretamente gestando a Sara, ela nascendo, comemorei 11 dias de vida dela. Porque o que significava para o meu sistema? Quebrei o ciclo. Primeira vez que a minha mãe foi mãe, ela com 10 dias enterrou a minha irmã. Olha a dor da maternidade do meu sistema. A minha avó, com 2 anos, tio meu. Então, quando eu trago isso para vocês, eu estou falando para a gente olhar o sistema. Então, essa mulher que carrega hoje uma culpa, que quer fazer um parto normal, humanizado, às vezes está precisando de uma cesárea para a proteção dela e da mãe, ela fica lá insistindo, mesmo não tendo mais força, não tendo mais condição, é em honra a alguém do sistema. Eu quero que vocês entendam que o sistema de vocês dita profundamente o comportamento que você adota hoje. Não é, ninguém é tão livre assim. Você nasceu, chegou no mundo assim, sabe quando a gente vai no local, tem o Wi-Fi liberado? A gente chega, o celular já conecta. Você chegou no mundo, vem assim, mãe, pai, vô, bisavô, tata, e vai. Você recebe um download e você tem um comportamento instalado. Tem um novo software dentro, rodando. Então, as mulheres precisam olhar como foram os partos do sistema. Precisam olhar os bebês que não conseguiram ficar. Precisam olhar as dores do feminino. Mioma, cisto, mulher que precisou retirar o útero depois da gestação. Mulheres que foram anuladas, que foram mães e não conseguiram ter uma imagem profissional, mulheres que viveram a vida pros filhos e talvez depois que os filhos saíram não sabia quem se era. Então são isso que acaba mexendo naquela mulher que fica insistindo para atender uma expectativa que eu cogito falar, 90% não é dela. É do sistema que traz isso instalado para ela trazer muito, muito forte.
Agora eu vi, temos perguntas aqui. Que bom, Denise que está fazendo. A Denise está rodando a mentoria com a minha turma agora, turma 17. Inclusive, para quem quiser conhecer meu trabalho, estou com a minha turma 18 aberta para o próximo mês. Eu concordo com você, Sheila. Tem pessoas que estão tão presentes no processo de chegar do mundo que adora comemorar aniversário, né? Que comemora mais de uma vez, às vezes de forma reservada, às vezes comemora de outras formas, muito voltado pelas frequências, né? Eu tive um registro de cura muito grande, porque eu venho de uma família de muita escassez financeira, muito mesmo. Então, eu nunca tive aquelas festas grandes de aniversário, né? É aquela festa surpresa, aquela coisa que o pessoal se reúne e faz. E quando eu era do mundo corporativo, antes de ter minha empresa e meu negócio, eu vivi uma coisa que eu me senti tão especial e eu percebi que foi uma cura do meu sistema. Não sei se o pessoal vai lembrar aqui do Faustão, tipo arquivo confidencial, onde as pessoas gravam vídeos, depoimentos, se fala com a família, se faz aquele negócio. E eu, como eu tive uma história no corporativo muito forte, né? Eu liderei muitas equipes, enfim. A minha equipe na época montou um arquivo confidencial para comprar, comemorar o meu aniversário, né? Porque eu era noiva, nem era casada. Foram atrás do meu marido, que hoje é meu marido, pegaram depoimento com ele, gravou coisa, gravaram, montaram um vídeo, fizeram aquela festa. Eu cheguei, achei muito engraçado, porque eu cheguei e ninguém me deu parabéns, né? Todo mundo sabia do meu aniversário. Eu sempre gostei muito de comemorar a vida. E ali eu percebi como a gente começa também a ressignificar e dar um novo sentido para essa chegada no nosso mundo, para brindar essa vida. E quanto mais você ter essa consciência agora com a gente no parto, eu tenho certeza que teu próximo aniversário, você vai, opa, já vai começar a honrar a tua mãe, que passou por aquele perrengue todo, talvez para você chegar na vida. Você já vai começar a agradecer o teu pai, por ter sido essa força para você, para esse mundo. E aí a gente vai olhar um aniversário totalmente diferente. Ó, tem uma outra pergunta da Vivi. A Vivi está na minha turma atual aqui da formação sistêmica. O merecimento pode influenciar? Eu acho que é o parto, né? O parto pode influenciar no merecimento, eu acho que é isso. Se não for, Vivi, coloca para mim aqui, tá? E sim, se for voltado ao parto, pode influenciar, porque experiências que essa mulher passou, fatos que aconteceram. Vou botar um exemplo, né? Quando a gente fala de uma história de parto, de um casal que tinha um relacionamento e eles fazem a construção de uma família, é muito fácil a gente olhar com o parto. Só que o que acontece? Vamos ser bem realistas. Um belo dia, um homem e uma mulher se encontraram por uma única vez, uma única noite e fizeram você. Você não é fruto de um relacionamento, de uma história amorosa. Só que a vida aconteceu, essa mulher ficou grávida. Só que você não estava muito planejada. Você não era. Chegou naquele momento da mulher que talvez ela precisou abandonar a carreira profissional. Talvez esse homem não ficou, saiu, deixou ela sozinha. E aí, essa criança chegou ao mundo nesse rolo todo. Gente, vocês já ouviram essa história? Porque é mais comum do que qualquer outra que eu tô contando. Todo mundo conhece pessoas, todo mundo conhece pessoas que foram feitas numa única noite. Sem nenhuma história, nem envolvimento desses pais, eles não eram um casal. Aí essa história, essa pessoa nasce já sabendo inconscientemente que ela não merecia estar na vida. Que ela estragou a vida profissional da mãe, que o pai talvez não ficou. Aí ela tem muito problema em se sentir merecedora de coisas, porque nem mereceu um casal, uma família do comercial de margarina, ela mereceu para chegar na vida. Nem para ter uma história bonita para contar que ela foi desejada, planejada. Não tem. Inconscientemente, o que que essa bebezinha cresce ouvindo? Os perrengues, os conflitos desse homem e dessa mulher. E aí a gente vai pegando até outros casos mais fortes, né? Casos de abuso, casos de agressão, casos de abandono. Independente dessas histórias, essa pessoa foi parida por alguém. Um homem, em algum momento, estava lá com esse óvulo. Então todo mundo tem pai e mãe.
Todo mundo tem pai e mãe. Ninguém nasce da cegonha, gente. Vou repetir, ninguém nasce da cegonha. Talvez você não tenha acesso, existem dores do sistema, de estímulos pesados, como a gente fala, mas todo mundo tem pai e mãe. E aí fazer as pazes com esse pai que não é perfeito, com essa mãe que não é perfeita, é o honrar e tomar. Por isso que é um verbo, ó. Honra, honrar e tomar. Que não é tão simples assim, pelo contrário, né? Concordo, Denise, a gente tem muita falta de permissão do sistema. Tis, coloca aqui pra gente, ó. Tive uma experiência há pouco muito incrível e como nada é por acaso, tudo a ver com o que eu estou falando. Conta pra gente aqui, ó. Ah, colocou. Descobri que no segundo parto, que foi cesárea, tive pânico na hora ao perceber que não havia controle sobre as pernas. Que é muito normal por conta da anestesia, né? Somente a hack que na questão da coluna. E com essa situação, e com isso descobri que não só o meu pânico que desenvolvi e o da minha filha em várias situações foi criado naquele momento. Uau! Gente, um caso de cesárea, olha só para vocês perceberem. Vou fazer uma outra história que eu ouvi de uma outra aluna que vai fazer sentido para vocês. Hoje, o tema parto, gente, tem vários lá no YouTube. Se você quiser ver como que é um parto, você vai lá, você assiste, tem gente que grava, tem aquela foto, tem todo um processo, né? Tem a profissão doula, que antes nem tinha. Tem N coisas, né? A doula hoje é liberada, que é todo o trabalho emocional de cuidado com essa mãe, porque se olhava para o bebê, não se olhava para a mãe. Vocês sabem o porquê o parto é feito hoje numa cama? Alguém sabe historicamente? Se não, eu vou contar. Na época dos reis, eu não me lembro qual foi o reinado, tô tentando me lembrar, senão eu contava exatamente o ano e o reinado. Um rei queria ver o seu herdeiro nascer. E como o rei tinha que ser cômodo, a rainha ficou deitada numa cama, colocaram o trono do rei, ele ficou sentado na frente para ver o herdeiro chegar. Se instalou de uma forma bem forte do patriarcado, e o parto tinha que ser deitado na cama, porque era melhor para o rei acompanhar. Mas biologicamente é a pior forma de parir uma criança, porque não tem lei da gravidade. Gente, lei da gravidade é assim: tem aqui o meu controle, se eu quero ou não quero, eu soltar, ele vai cair. Ou seja, ajuda. Quando uma mulher está de cócora e a gente faz força, o que acontece? O bebê desce. Então, quando eu tô assim, eu faço força, eu não tenho a lei da gravidade. Não faz sentido? Então, Então, aí hoje a gente vê lá no filme, na novela, a mulher lá no hospital seguindo um processo de um patriarcado desde a época dos reis, onde a mulher precisa ficar deitada para parir um bebê. Gente, biologicamente é a posição mais difícil. Isso falando num parto de via natural. Aí a gente pensa numa cesárea, que realmente tem uma necessidade, foi feito todo o esforço, aí a cesárea entende como um paciente, né? Aí a pessoa deita e a pessoa se olha no hospital. Vocês têm a noção disso? Que só o fato quando a gente entra no hospital, a gente já muda a nossa conduta? Eu não sei vocês, mas assim, a gente tá super bem. A gente pensou em botar o pé no hospital, doença. Parir e dar a vida é vida, não é doença. A gente associa receber uma anestesia como algo que eu estou doente, algo que eu vou fazer uma cirurgia, algo que tem algo errado. Então, só para você, eu estou fazendo essa introdução para quem está aqui entender que quando a mulher vai para o ambiente hospitalar, existe um senso coletivo. É como se tivesse uma memória de um coletivo que na hora que lembra de hospital, lembra alguém que morreu no hospital. Lembra de alguma doença, lembra de alguma dor. Ninguém lembra do hospital. Ai, feliz da vida, a gente adora o hospital. Então, quando
quantas mulheres foram fazer cesáreas, recebeu uma anestesia e começaram a lembrar de várias coisas em hospitais. Se sentiram sozinhas. E aí eu quero que você perceba que o que essa mulher viu, sentiu, está lá. Exatamente isso, Débora, a energia do hospital. É uma energia densa, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei a sensibilidade energética de vocês, mas ninguém chega no hospital e fala, ai meu Deus, que felicidade, estou chegando no hospital. Todo mundo que vai para o hospital vai porque está sentindo alguma dor. Você chega e você é como se olhasse no rosto das pessoas essa dor. Por mais que a maternidade em si tenha uma energia já diferente de um hospital tradicional, existe ainda um médico de muita associação, porque esse médico está lá dentro e ele consegue ver todo o restante que movimenta. Por isso que tem muitas pessoas, e aqui não é certo nem errado, mas vale a nossa reflexão, que tem um olhar das parteiras de uma forma muito humanizada, né? As mulheres que desejam fazer partos numa outra pegada, aquele negócio de estar talvez num ambiente externo, né? E por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês? Porque talvez muitas mulheres aqui chegaram à vida, homens chegaram à vida através de cesárea. Só que assim, uma cesárea 50 anos atrás, não a cesárea de hoje. O registro dessa mãe aqui, eu não sei qual a idade dela, deixa eu pegar aqui o nome da Tissa, mas um registro de uma cesárea 40 anos atrás, gente, com uma outra tecnologia. Aquela anestesia, a agulha tinha que ser diferente. Vocês já viram o avanço do tamanho da agulha da anestesia? Se a gente olhar historicamente, vai lá no Google, processo de vacinação. Se você ver a primeira vacina que eles inventaram, gente, parece aquelas que eles fazem em gato, sabe? Bem grossa a agulha. Tanto que existem pessoas que têm marcas enormes de vacinação de 50, 60, 70 anos atrás, quando as primeiras vacinas chegaram. Então, o olhar sistêmico é olhar o tempo e se adequar com o que isso significa. Os registros da Paola, porque a gente não tinha ultrassom. Os registros, porque a gente não tinha ultrassom. Hoje acontece alguma coisa, o que a gente vai lá? Deixa eu fazer. O sexo do bebê, que precisava esperar nascer. É, exato. E a minha mãe tinha certeza que ia ter 3 filhos homens. E nós somos 3 meninas. E ela decorava quarto e ela fazia tudo para os meninos. E chegava a gente. Ó, uma outra cura para você. Acho que a gente não trabalhou isso, vamos trabalhar na formação. Eu sei que tem mais gente que tem isso. Às vezes, quando os nossos pais esperam um filho homem, o varão, como a gente fala, principalmente quando primogênito, antigamente tinha muito isso para continuar o legado, o nome da família, né? Muito desejo do homem ter um filho homem. E aí vem uma mulher, às vezes de forma inconsciente, essa menina vai adotando comportamentos de força mais masculina para ser aceito e amado pelos pais. E aí a gente vai percebendo que a gente cresce, a gente não é o menino do papai e da mamãe. E a gente vai mergulhando em processos muito mais profundos de cura. E isso é muito comum. Se a gente pega aí a geração da Paola, geração de 50, 60, 70 anos atrás, onde realmente se nascia e na hora se via qual que era o sexo, imagina a cara do pai, de novo uma menina. No meu caso era da mãe mesmo. O pai até queria menina. E sempre falava isso. Não sei se falava porque ficava sem graça. Mas ela, a gente tinha nome. E ela falava, ai, não, mais uma menina. Era isso. Uau, olha. E ele falava, eu só quero minhas mulheres, eu só quero meninas. Porque eu acho que ela pegava pesado, né? Olha que forte que você falou. De novo, mais uma menina.
que é isso, gente? Uma programação de rejeição já com a mãe. Vocês entendem agora na fala por que a Paola falou que o processo dela da mentoria foi realmente tomar essa mãe? Mesmo que racionalmente a relação era boa, só que inconscientemente tinha uma programação que eu não era bem-vinda. Não era E aí cada vez adequada, né? Precisava me consertar. Tinha sempre alguma coisa errada comigo que, inclusive para agradar aquela mãe, eu precisava fazer. inclusive o sexo para agradar essa mãe é um homem. Era Paulo, A tinha até mamãe nome. que tem um pintinho. Não, e ainda agrava mais, porque aí eu engravido do filho, primeiro neto, e a primeira coisa que ela me diz quando eu saio, né? Saí do parto, vim para o quarto, aí vem a minha mãe falar comigo, né? E eu lá naquela carência, ela segura a minha mão e diz: Filha, tem uma coisa muito importante para te dizer. Esse menino não é seu, ele é meu e do seu pai. Olha a inversão de lugar. Já precisamos ordenar a tua árvore genealógica. Já Temos temos. muito trabalho pela Tipo, frente, vocês Johnny. estão vendo já alguém que ocupou um lugar errado. Olha que forte que você falou. É. Você pariu o filho dos teus pais? Uh-uh. Olha a dor desse sistema. E olha o indício só na fala da Paola aqui. Existe um desejo muito grande dessa mulher ser mãe de um menino. Vocês percebem, né? Talvez, se a gente subir uma casa e lá para a avó da Paola, a gente vai perceber que algum menino não ficou na vida. Talvez a gente vai descobrir que tem algum tio e aconteceu algo. Talvez esse menino foi abortado, aconteceu algum problema nessa gestação, porque a fala dessa mãe da Paola é uma fala de uma mulher que quer ter um menino. Então ela está procurando esse menino em vários lugares, inclusive no neto. Só que esse menino possivelmente é um excluído da árvore genealógica. Olha só o bolo sistêmico que a gente vai entendendo quando a gente não organiza a casa. Aí vira, né, como eu falo, a casa da mãe Joana. Exato. Gente, a hora passa voando e hoje eu não posso passar da uma porque eu tenho a minha formação sistêmica. Daqui a pouco começa as duas. Vamos almoçar e cuidar da gente. Deixa eu ver só se tem uma pergunta aqui para eu responder para a gente poder costurar. Sim, Sheila, essa criança que era retirada com um tipo de ferro, a gente chama de fórceps. O fórceps é um instrumento da medicina, né? É uma ferramenta que se coloca para poder retirar, puxar esse bebê. Gente, o registro do fórceps é tão grande que quando eu atendo bebês que chegaram à vida por fórceps, são pessoas que só conseguem fazer coisas no tranco. Você precisa ter alguém de fora para puxar e extrair alguma coisa dela. Se é para fazer um curso, se é para ir para academia. Sabe quando essa pessoa, para fazer qualquer coisa, precisa da mão de alguém, de um terceiro? Esse terceiro, para chegar à vida, foi o fórceps, foi esse ferro. Então, na vida adulta, ela só funciona no tranco. Ela só funciona, ó. Sabe quando tem a força de algo, da atração de algo? Então, esse é um comportamento muito comum para quem chegou na vida com fórceps. Deixa eu ver aqui a pergunta da Denise. A avó da minha filha, mãe do pai dela, sempre falou isso para mim, que ela era dela. Me sentia muito mal quando falava isso. Denise, mesma questão. Possivelmente tem um excluído no sistema acima. A parte boa que o paciente da Denise que está comigo na minha mentoria agora, a gente vai entrar muito forte na árvore, sempre que tem excluídos, novos membros, principalmente pessoas que nascem, novas gerações, vêm para trazer luz ao excluído do sistema. E aí a gente começa a ver essas correlações de repetição de padrão também. Então, tem tudo jeito de solução. Tudo tem jeito aí.
Gente, deixa eu tirar para vocês. Para quem não me conhece, para quem não conhece, tá chegando aqui, essa aqui é a minha caixa sistêmica. Inclusive, o meu primeiro contato com a Paola eu descobri, depois que me toquei, que ela comprou para um retiro dela. Ela chegou pela minha caixa foi para a comunidade foi para a mentoria, da mentoria agora está para a formação, né? Ela caminhou nos meus produtos como empresária. Então, essa minha caixa sistêmica é um baralho sistêmico que eu desenvolvi, que são 50 cartas diferentes pela minha metodologia, onde pode chegar em qualquer canto aí do Brasil. Tem parceria com a Uli, onde a gente faz esse trabalho personalizado de envio. Eu vou tirar uma aqui para carta, uma carta aqui para live, que é a minha sensação talvez vai ajudar vocês aí. Vamos ver o que sai. As coisas acontecem. O que aconteceu com você hoje que poderia ter aceitado melhor? As coisas acontecem. O que aconteceu com você hoje que você poderia ter aceitado melhor? Eu trago até para o parto. Seu parto aconteceu e ponto. A vida aconteceu e ponto. Fazer as pazes com isso, aceitar isso, usar a teu favor, é um processo lindo que a gente pode fazer. Vou deixar lá nos stories também a cartinha para vocês. Se alguém quiser fazer a compra, é só pedir o link. Também tem na minha bio para vocês conhecerem. E eu vou ficar muito feliz aqui. Gente, se vocês mandaram mais alguma coisa que às vezes acaba passando, manda lá no meu direct que eu respondo para vocês. Às vezes passa aqui a pergunta, eu acabo não vendo. Bom, queria te agradecer, Paola, por esse convite de partilhar um pouco a tua história com as pessoas para conhecerem. Algo me disse que tem muita coisa boa chegando, principalmente estou muito feliz da tua chegada aí na minha formação. Para quem não sabe, minha formação é um trabalho bem profundo, são 5 meses comigo, eu estou indo para minha turma 3 agora. E é um trabalho mais profundo, bem mais profundo, para que a gente possa ir para outras áreas também de abertura. Então, deixo o palco para você, se quiser convidar as mulheres também. Quero primeiro te agradecer muito por essa oportunidade, agradecer todo mundo que esteve aqui com esse papo com a gente. Foi uma delícia. Quero fazer muito mais. Estou aqui aberta para aceitar novos convites. Agora estou no palco, agora eu sou a jornalista que não mais ficar atrás da câmera. E quem quiser conhecer mais meu trabalho, vai pelo Instagram, @paolacanela com 2 L's. Eu vou adorar bater papo com vocês e ter vocês lá comigo. Sim, um beijo enorme. Para elas conhecerem esse podcast, eu sei que eu sou convidada aí na próxima edição e fico muito feliz de estar também nessa mesa escolhida a dedo, como ela fala, entre essas 12 mulheres. E como é lindo, né? Eu gosto de falar que todas as profissões têm um olhar sistêmico, né? O jornalismo fala muito de entregar mensagem, de dar voz. E às vezes a gente vem de um sistema que foi muito calado, que não conseguiu fazer essa entrega. Aí a gente vai para o jornalismo para que a gente possa entregar isso que foi muito calado no nosso sistema, né? E olha como é bonito a gente ver o jornalismo nesse local que eu estou vendo agora, no local do palco, no local da entrega, no local do servir, no local de não tem idade, não tem história, eu estou aqui, eu vou continuar essa jornada. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo isso acontecendo real, no dia a dia. Então, quero muito te agradecer, porque quando eu senti de trazer para o desafio pessoas reais, também que é o mesmo processo do teu Donas, trazer gente real, gente que vive aquilo, sai do formato aula. É um discurso muito bonito. Como é que isso acontece na vida real, né? Cadê a pessoa real? E aí eu deixo esse movimento com vocês. Pesquisem sobre o parto, sábado e domingo. Vai perguntar para a mãe, para pai, para tia, para as pessoas que você tem acesso. Se você tem avós vivos, aproveita. É um privilégio ter avô vivo, gente. É um privilégio ter avô vivo. Vai buscando informação, que eu tenho certeza que vai facilitar muito a tua jornada. E na segunda-feira é o nosso último dia do desafio, onde eu vou trazer também uma convidada. Eu vou lá para o Rio Grande do Sul com a Camila, que é minha aluna da formação, e eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. Então, um beijo e uma boa tarde.